Bom, então vamos começar essa quinta aula. Como eu já falei na aula anterior, né? A gente vai começar agora a moldar e fazer um shape maior no nosso kick. Anteriormente eu mostrei então, né, algumas questões correlacionadas ao tempo de criação do kick. Fez a primeira introdução aos instrumentos que a gente vai utilizar na aula. Também mostrei a importância de ter um kick e o bass na mesma nota, né? E também mostrei o kick que a gente utilizou e vai utilizar e o porquê que a gente está fazendo essa inversão no processo de construção do kick. Agora, portanto, a gente vai entrar nas questões práticas, assim, né? Que é fazer esse caminho aqui. A gente vai partir de uma waveform pura, ou seja, de uma onda pura, né? Até desenvolver um kick tool, uma shape do pitch, etc., como eu expliquei na última aula. Então, para começar, todo mundo sabe, e para quem é produtor novo talvez não saiba, existem basicamente 5 tipos de ondas que são comuns, vamos dizer, as mais comuns assim, né, no processo de produção musical. A gente tem sine, saw, square, pulse e a noise, né, que são a noise white, que são basicamente essas 5 ondas que moldam a grande maioria dos timbres que a gente conhece. Então, o que é o pitch, o que é o kick, então, né? Então, o que é o kick, né? O kick nada mais é do que uma onda sine com uma modulação no pitch. É isso que é o kick. Só que como a gente tem VSTs específicos para a criação de kick, a gente sabe que o kick não parece que o kick é uma sine wave, né? Mas na verdade ele é uma sine wave com uma modulação no pitch. É isso que é o kick da sua forma mais crua, vamos dizer assim, né? Eu botei aqui um operator só pra gente exemplificar o que é uma sine wave tocando na mesma frequência que o kick tá tocando aqui, né? Eu botei 3 notas abaixo aqui. Então eu vou dar um play para vocês escutarem mais ou menos o que é o kick, né? Vejam que ele basicamente não existe praticamente, né? Ele é só um tipo de frequência que está tocando de uma forma muito baixa, assim. Se eu botar o osciloscope aqui, reparem que ele é só isso. Ele nada mais é do que isso. Por isso, por isso que a importância desse instrumento aqui, do kick tool, é a seguinte. Reparem que a gente tem a mesma sine wave aqui, só que o que a gente tem aqui? A gente tem uma modulação do pitch do Ré sustenido ao Ré sustenido 0, do 5 ao 0, ou seja, do 632 ao 20 Hz aqui. O que eu posso fazer, se eu moldar aqui, reparem que a onda ela vai ficando com comprimento maior, com comprimento menor, e assim sucessivamente, né? Então a primeira coisa que a gente faz quando abre o kick tool aqui, basicamente, é moldar a onda a partir do pitch dela, né? Então a gente colocaria o D sustenido 9 aqui, ou seja, 9.762 Hz, para ele tocar em D sustenido 1, que é o 40 Hz aqui, basicamente. 40 e 38 aqui vai ficar nessa, vamos dizer, nesse espectro, né? Se eu der o play aqui, reparem o que vai acontecer. Ele é quase um zap, né? É o que chamam, um zip. Desculpa, ele é só uma automação de uma frequência aguda para uma frequência mais baixa. No entanto, se eu começar a moldar ele aqui, se eu puxar ele um pouquinho mais para cá, por exemplo, se eu botar ele em Ré sustenido, reparem que ele já tem um punch melhor, né? Se eu moldar mais para cá, ele já fica melhor ainda. Por isso que é conforme essa variação da modulação dele que eu vou fazendo com que o shape vá se adequando ao que eu quero, né?
Se eu trouxer ele mais para cá, ele vai ficar um pouco mais grave. O que ele está me dizendo aqui, basicamente, né? Que está acontecendo uma queda de Ré sustenido 9, ou seja, 9.762 Hz, até 38 Hz, num milissegundos, ou seja, num tempo que leva daqui até aqui, em 3.000 milissegundos. Por isso que está muito... Reparem, se eu der um play, ele vai seguir ainda um release, vamos dizer. E, ou seja, ele está ainda muito cru, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir o meu milissegundos. E esse processo é muito importante porque o milissegundos, ele vai me dizer o comprimento que tem que acontecer, a minha queda, ou seja, do 9 ao 1 até aqui. Ou seja, todo esse processo aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Como é que eu descubro o meu milissegundos, né? Tem alguns sites que eu achei aqui, como esse aqui se chama Tuniform, que ele vai me dizer, a partir do meu BPM, se eu mudar ali 137 até 137, eu tenho em diferentes tempos aqui o meu milissegundos. Tem um triplet, tem 1/16, 1/32, 1/64 e 1/28. Como é que é o tempo do kick, né, que eu falei antes? Como é que é a métrica dele? Em 1 bar, ou seja, isso aqui é 1 bar, são 4 pulsações, ou seja, 4 kicks. Então eu preciso colocar ele em 1/4, que é o tempo que o kick tem que tocar. Para ele seguir na métrica, é claro, né? Então ele tem que ser em 438 milissegundos, aqui basicamente, porque é o tempo que vai levar daqui até aqui, de acordo com o BPM. Então vamos colocar 438 milissegundos. Vamos ver aqui. Vamos dar um play para ver como é que fica. Reparem que agora a gente já tem mais uma cara de kick, né? Ó. A gente pode moldar ele, por exemplo. Botar ele para cá. Fazer uma queda um pouquinho maior daqui até aqui. Colocar, quem sabe... Reparem que, então, eu tenho o que está acontecendo agora com os milissegundos aqui, né? Que eu tenho essa queda aqui que a gente está observando de uma forma bem clara, num tempo de 438 milissegundos. O que isso significa, né? Que daqui até aqui vai ocorrer em 438 milissegundos essa queda e ele vai acabar justamente aqui. Ou seja, o tempo está praticamente exato, né? Reparem só. No entanto, uma dica que eu vou dizer aqui, que é basicamente a relação entre o tempo aqui, né, os milissegundos, e o punch do nosso kick. Se eu colocar ele, por exemplo, aqui, vou abrir a calculadora aqui. Se eu colocar a calculadora, que eu acabei de abrir aqui, vamos fazer o cálculo de uma forma na mão mesmo, né? Eu tenho 60.000, ou seja, 60.000 milissegundos, dividido pelo meu BPM, vai me dar 437 milissegundos. Basicamente é a mesma coisa ali, né? 437 e uns quebrados ali que aconteceu. Se eu quiser deixar esse milissegundos aqui um pouco maior, ou seja, o dobro,
que seria basicamente 1/2, ou seja, ele levaria menos tempo, né, para fazer essa queda. Ó. Ou seja, ele seria, como é que eu posso dizer aqui? Ou seja, ele levaria mais tempo, né, para fazer essa queda aqui. Daqui até aqui ele faria uma queda inteira. Eu teria que fazer vezes 2 aqui, vamos colocar. 875 milissegundos. Aí vamos colocar ele 875. Reparem que o punch dele melhorou muito mais agora, né? Ó, reparem que aqui eu estou fazendo essas variações, né? Estou tentando chegar um próximo de um kick de uma forma mais agradável, assim, vamos dizer, para os meus ouvidos. Tudo a partir da modulação das minhas intersecções, né? Que, ou seja, vai me mostrando a minha onda aqui, ó. Mas reparem que o meu pitch aqui dessa forma, manipulado dessa forma, ele já vai me mostrando um punch muito melhor, né? E aqui nos milissegundos tem uma questão também que eu posso encontrar outro tipo de milissegundos aqui, fazer uma queda mais rápida ou mais longa. Vou colocar aqui. Depois desse processo de tu desenvolver a tua ficar, por isso que eu digo que o kick leva um tempo para criar, né? Se a gente tivesse que colocar ele e deixar ele com precisão aqui, a gente levaria muitas horas para deixar ele de acordo com o que eu gostaria de fazer, né? Mas vamos aqui adiantar o processo um pouco para não ficar tão cansativo. E essa queda aqui do pitch se torna, então, essa queda aqui.